Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos fazendo uma leitura aqui no livro de Gênesis capítulo 13. Nós já falamos sobre a dificuldade de Abraão em obedecer e sair sozinho. Falamos sobre o olhar de Ló, que fez ele cobiçar as campinas de Sodoma e Gomorra, e como nós somos enganados quando nós escolhemos as coisas pela vista. Falamos também sobre a capacidade de sonhar, a esperança que temos quando nós contemplamos as coisas espirituais e as promessas de Deus. E também falamos que quando nós sonhamos, nós precisamos ter atitude e percorrer. Eu quero continuar a leitura desse texto. Eu quero ler aqui Gênesis 13, do verso 7 até o versículo 18, e nós vamos concluir a nossa fala nessa noite, nessa manhã. Vamos lá. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Éden, como a terra do Egito, quando se entra na cidade de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, para a banda do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda a terra que vês hei de te dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Olha bem, a palavra diz que Deus deu uma visão a Abraão. Claro que aquela visão foi muito natural, pois ele em cima do monte, falou para ele subir um lugar, talvez um monte, falou para ele olhar para os quatro lados, falou assim: olha, toda essa terra eu darei à tua descendência. É a promessa. Deus faz promessa a nós, faz promessa aos homens, e ele tem o maior prazer de fazer essas promessas se cumprirem. E depois ele dá uma ordem a Abraão: percorre a terra, nos quatro cantos. Se Abraão não percorresse a terra, ele não alcançaria a promessa que ele viu. Eu quero falar de uma palavra um pouquinho, mas gostaria de dar uma mencionada nisso aqui. Se você é daqueles que tem uma promessa de Deus, você precisa ir à luta. Algumas pessoas dizem: olha, o profeta falou que eu vou ser pregador, e isso não aconteceu. O profeta nunca mentiu, o profeta falou a verdade. Deus te fez uma promessa, só que você não percorreu os quatro cantos. Por exemplo, Deus disse que eu vou ser um pregador, mas eu nunca leio as Escrituras, eu não estudo a Bíblia, eu não oro, eu não procuro me colocar à disposição para ministrar a primeira, segunda, terceira palavra na igreja. Eu nunca vou ter conhecimento para ser um pregador, eu nunca vou ter unção de Deus para ser um pregador, e eu nunca vou ter hábito e não vou me acostumar com a ministração da palavra, porque na verdade eu não percorro a terra, eu não trabalho, eu não estou desenvolvendo aquilo que Deus me prometeu na minha vida. Deu para entender? Eu gostaria de olhar outro ângulo dessa passagem, que para mim é extremamente importante. Está no último versículo. E Abraão, depois que se apartou de Ló, ele teve a revelação da promessa de Deus. E ele começa então a percorrer a terra. E ele passa a habitar num lugar perto dos cavalhais de Manré. Manré era um amigo de Abraão, era um confederado de Abraão.
É um daqueles que ajudou Abraão a livrar Ló quando ele foi levado cativo, quando a cidade de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, Zoar foram vencidas pelos 4 reis, e Quedorlaomer levou preso a Ló, e essa notícia chegou a Abraão. E ele pegou Manra, Escol, eu não me lembro o nome do outro, mas são 3 confederados. E ele foi lá e venceu uma guerra, que os 5 reis da cidade não conseguiram vencer, Abraão venceu. Ele tinha cerca de 300 e poucos criados, e esses confederados amigos dele, e eles venceram uma guerra contra 4 reis, que Sodoma e Gomorra, Zeboá, Admá e Zoar não conseguiram vencer. Olha bem, a palavra de Deus diz que quando isso acontece, que ele chegou, que ele se situou nos cavaleiros de Manre, ele edificou um altar. O que você entende? O que eu entendo quando a Bíblia diz e edificou um altar? Ele deu prioridade à adoração. Ele deu prioridade ao servir ao Deus dos céus. Ele poderia ter feito muitas das coisas naquele lugar, mas a primeira coisa que ele resolveu fazer foi edificar um altar. Se você olhar na história das Escrituras, se você for lendo o livro de Gênesis, você vai ver que essa foi a atitude de todos os vencedores. Montar um altar primeiro. Às vezes nós fazemos tantas as coisas na nossa vida, só não montamos um altar. Você fez uma casa, você adquiriu um bem. Mas eu vou te perguntar, nessa casa que você adquiriu, existe um cantinho que você possa dizer que é um lugar de louvor, de adoração e de servir ao Senhor? Você tem na tua casa um altar a Deus, não um altar de ídolos. Tem gente que tem um altar de ídolos. Seria um chicote para nós que servimos a Deus, porque nós, na maioria de nós não temos um altar de Deus, nós não temos um cantinho de oração, nós temos um cantinho de leitura, nós não temos um cantinho em que nós possamos servir a Deus na nossa casa. Mas olha bem, a Bíblia diz que Noé edificou um altar. A Bíblia diz que Jacó, quando ele saiu das terras de Labão, seu sogro, que ele chegou àquela região onde ele deveria chegar, ele edificou um altar. Todos esses homens, todos esses heróis da Bíblia, eles edificaram altares. Eles construíram altares. Era a primeira atitude que eles tinham, era edificar um altar para servir o Senhor e para adorá-lo. Porque Deus gosta de culto. Se você é daqueles que não gosta de congregar, não gosta de cultuar, sabe de uma coisa, você está roubando de Deus. Porque o que você pode oferecer para Deus é culto. O que você pode oferecer para Deus é culto. E às vezes é que você tem preguiça de fazer, olha, eu trabalhei muito, estou cansado, não vou no culto, não vou cultuar a Deus hoje, porque eu estou exausto do meu trabalho. Vou te dar um conselho, trabalhe menos e adore mais. Essa experiência foi vivida por Marta e Maria. Marta estava fadigada trabalhando na sua casa. E Maria, quando recebeu Jesus, ela prostrou-se aos pés dele, foi ouvir, foi perguntar, foi conversar. Pensa a oportunidade de Maria, Jesus estava dentro da casa dela. Não estava aquele tumulto de gente, ela então poderia estar aos seus pés. E Marta, fadigada, trabalhando. Marta reclama. Às vezes nós reclamamos dos que adoram. Olha bem, e Marta vai reclamar, Senhor, não te importas que Maria me deixe aqui sozinha? E Jesus responde, Marta, tu te afadigas com tantas coisas, quando uma só é importante. Você sabe por que uma só é importante? Porque essa trabalheira nossa, essa correria nossa, esse tanto de diversão que nós achamos que estamos vivendo, esse tanto de entretenimento que nós temos na palma da nossa mão hoje, tudo isso vai passar. Tudo isso vai chegar no fim. E só vai restar aquilo que nós fizemos para Deus. Então Jesus fala assim, ó, isso é que é importante. Um certo homem chegou a Jesus e falou, Senhor, Pai, Senhor, quais são os grandes mandamentos da lei? Jesus ensinou para ele, olha, os 2 grandes mandamentos da lei, o primeiro é, adora a Deus de toda alma, coração, todo entendimento. Eu vou mudar um pouco a palavra para você entender. Ele diz assim, olha, adore a Deus sobre tudo, sirva a Deus, ame a Deus sobre tudo, sobre todos e sobre qualquer coisa. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós obedecemos esses 2 mandamentos, nós não vivemos em pecado, porque nós não ofenderemos a Deus pela imoralidade e não ofenderemos o nosso próximo, porque nós o amamos. Então, nós estaríamos isentos de pecado, porque todo pecado que cometemos, ou ele é contra o nosso próximo, ou ele é contra o nosso Deus. Olha bem, o maior mandamento
É Deus estar acima de tudo. É Deus estar na prioridade da nossa vida. E nós falhamos barbaramente nisso. Se você tiver a escolher entre um culto e ver um trabalho, se você tiver de escolher entre um culto e um momento de diversão, se você tiver de escolher entre um culto e estar na pizzaria, se você tiver de escolher entre um culto ou estar em casa esticado no seu sofá vendo televisão, se você tiver de escolher entre um culto ou estar conectado nas redes sociais, se você tiver de estar num culto e alguém resolver conversar com você, qual seria realmente a tua resposta e a tua prioridade? Se você tiver um momento de oração e alguém te chamar para fazer um negócio contigo, você ora ou você faz o negócio? Se você estiver dentro da igreja servindo a Deus e alguém te chamar na porta por um interesse pessoal, você deixa o culto para atender? Você deixaria os seus negócios para atender Deus? A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus antes de tudo na nossa vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós temos feito isso mesmo? Será que a primeira edificação na terra que nós entramos é um altar? Será que o altar de Deus tem prioridade na nossa vida? Que tipo de cristão que nós somos? Que tipo de crente nós temos sido ao longo da nossa vida? Primeiro nosso ou primeiro de Deus? Medite, pare e reflita nisso. Se você tem entrado o lado de priorizar as coisas que são terrenas e temporais, eu vou deixar um conselho para você. Sirva a Deus que é eterno. Busca a vida eterna que não acaba. Porque nessa vida, tudo vai passar. E está passando muito mais rápido do que você imagina e do que eu posso imaginar. Que Deus te abençoe nesse dia. E que essa reflexão sirva para te incentivar a buscar mais a Deus e edificar um altar de Deus na tua vida. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.